O segundo episódio de Loki foi bem mais focado em plot e ação do que nos personagens, mas nem por isso a gente ficou sem ter o que analisar. Então vamos conversar sobre o que esse episódio trouxe pra gente poder discutir aqui. Não sai daí. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje vamos falar sobre o segundo episódio de Loki que tá saindo agora no Disney Plus, né? Pra quem tá vendo as minhas análises pela primeira vez, esses vídeos eles não são resenhas, eu não vou ficar dando easter eggs, não vou ficar falando sobre teorias do que vai acontecer nos próximos episódios e nem dizendo passo a passo o que aconteceu na história. O que eu costumo fazer aqui é analisar os temas do episódio e refletir um pouco sobre o que eles nos fazem pensar. E se você chegou nesse vídeo por alguma fonte externa ou por recomendação do YouTube e ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal para saber sempre que sai um vídeo novo. Essas análises que eu tô fazendo da série do Loki estão saindo todas as sextas, mas também tem vídeos nas segundas e nas quartas. A não ser quando não dá pra fazer, mas normalmente tem. Bom, no vídeo passado eu falei bastante sobre como o primeiro episódio do Loki trabalha bastante a questão de identidade em relação à ideia de um multiverso, né? Da noção de existirem várias versões da mesma pessoa. Nesse segundo episódio, essa questão ainda segue, mas dá um pouco mais de lugar para um tema que tinha sido só pincelado ali no episódio anterior, que é a ideia do livre-arbítrio. A gente pode colocar aqui a existência de diversas versões de si mesmo de duas maneiras, independente se você acha que essas maneiras são boas ou ruins. Uma delas é a percepção de que, se existem diversas versões de mim, é porque eu tenho múltipla escolha de caminhos para seguir na minha vida, né? Ou seja, eu não sou programado pelo destino ou por qualquer entidade cósmica e estou livre para escolher o caminho que eu quiser. Em outras palavras, livre-arbítrio. A outra maneira de ver essa situação é que, se existem múltiplos caminhos, múltiplas escolhas, então na prática não existe essa coisa de destino. Você não está destinado a ser nada. Você não nasceu para ser nada. Não há nenhum ponto final, nenhuma linha de chegada específica. Você não tem nenhuma função particular para cumprir no universo, porque na prática você vai fazer todas as escolhas possíveis. Então, se num universo você salvou o mundo, no outro você destruiu o mundo, não é que você estava destinado a fazer uma ou outra dessas coisas, porque tanto faz, você fez todas. Você, inclusive, no universo não fez absolutamente nada. Ou no universo você morreu logo que nasceu e assim por diante, né? Então, a própria ideia de que existe um destino, de que existe algum lugar no futuro para onde você tenha que ir, para onde você está destinado, não faz o menor sentido dentro desse contexto. E isso pode ser um pouco perturbador para algumas pessoas, porque a maioria trabalha internamente, né, psicologicamente, com a ideia de que há um destino a ser alcançado, de que a gente tem um propósito muito maior e misterioso que está além da gente, mas que a gente tem que chegar nesse ponto final, né? O próprio Loki acreditava nisso, achando que era destinado a governar. E, pelo que a gente viu nesse episódio, ele ainda acha. Mas o que acontece quando você descobre que não existe tal coisa chamada destino? Como você reage ao perceber que você pode passar a vida inteira tentando algo, pode tranquilamente fracassar porque não há nada de certo, não há nenhuma garantia de que tenha algum grande destino esperando por você no futuro? Nesse episódio, ambas as ideias, a de que você tem um livre-arbítrio e a de que você está destinado, programado para algo específico, se chocam e encontram representantes bem definidos. De um lado a gente tem o caótico Loki, que vê a ideia de uma única linha do tempo, uma única direção absurda, e de outro a gente tem o Mobius, que não só é um agente de uma organização cuja função é manter tudo dentro de um único e previsível caminho, como pessoalmente ele acredita que essa é a forma correta de ser da realidade. E claramente a série está querendo mostrar pra gente a autoridade de variância temporal como, de uma certa forma, os vilões, no sentido de que esse episódio insinua que há algo mais sinistro a respeito dessa organização do que a gente conhece, ou pelo menos dessa ideia de linha do tempo sagrada.
Isso traz um ponto de vista interessante, que é a ideia de que ter um destino pré-determinado, de que estar destinado a alguma coisa, é na verdade algo ruim, o que é bem contra-intuitivo com o que normalmente a gente pensa no mundo real, né? Para muitas pessoas, a motivação de vida é justamente acreditar que há algo maior esperando por ele do que aquilo que ele está fazendo no momento. O que eu quero dizer com isso? Bom, essas discussões elas são longe de ser novas, né? E no cerne delas está um clássico debate filosófico entre determinismo e o livre-arbítrio. Durante toda a história da humanidade, os filósofos debatem se nós temos real liberdade de escolha ou se, na verdade, as nossas escolhas são completamente programadas, né? Ou seja, se temos um destino ou um caminho específico a seguir, por assim dizer. Mas calma, eu não vou entrar aqui em um debate profundo sobre filosofia, até porque o vídeo ficaria muito longo e a gente acabaria até se afastando demais do objetivo dele, que é analisar a série do Locke. Mas é interessante a gente analisar algumas dessas ideias gerais que envolvem esse conflito entre determinismo e livre-arbítrio, porque é basicamente sobre isso que o segundo episódio do Locke se trata. Aqueles que argumentam que existe um livre-arbítrio normalmente se baseiam em justificativas até bem simples e intuitivas. O fato de que, do nosso ponto de vista, nós temos escolha. Todos os dias a gente acorda e decide o que vai vestir, o que e onde a gente vai comer, o que filme assistir, o que a gente vai fazer no fim de semana e por aí vai. Nós decidimos o que a gente vai comprar, o que a gente vai ler, o que a gente vai assistir. A gente não vive em casamentos arranjados, pelo menos de uma forma geral, né? Nossos companheiros e companheiras amorosos ou de amizade foram escolhidos por nós e eles ou elas nos escolheram. Ou seja, isso é prova mais do que suficiente de que a gente tem um livre-arbítrio, né? Alguns argumentariam que não há realmente essa liberdade, sim, uma ilusão de liberdade, né? E há vários aspectos da vida que se pode usar como justificativo. A maioria de nós não pode decidir nesse exato momento largar o emprego, por exemplo, e passar o resto da vida assistindo ao Disney Plus e outros serviços de streaming. A gente está preso ao fato de que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Esse é só um exemplo. Mas aí você pode dizer, bom, ok, bem, concordo, admito, sou obrigado a trabalhar. Mas no dia a dia eu tenho as minhas próprias escolhas. Não se você pensar que tudo que você faz hoje em dia é definido, influenciado e direcionado pelos algoritmos das redes sociais e da própria pesquisa de internet, que definem o que você vai ver, como você vê e até mesmo no que você acredita. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre isso quando eu analisei o filme Eles Vivem. Dá uma conferida lá, vou deixar aqui no izinho. E tem outras questões também, né? O fato de que as nossas decisões são baseadas em aspectos culturais é um ponto. Se eu tivesse nascido em outro país, com outra cultura, eu vestiria, comeria e compraria coisas diferentes. Um habitante da Índia não escolheu não comer vaca, ele foi criado numa cultura que vê vacas como sagradas. Da mesma maneira, nós não escolhemos comer feijão, nós comemos porque é parte da cultura brasileira. Se feijão não existisse no nosso cardápio, a gente não ia sentir falta. E a gente também não ia escolher comer feijão. Isso vale para roupas, para os filmes que a gente vê, para as atividades que a gente pratica e até mesmo para as nossas escolhas amorosas. A própria noção de beleza muda, não só de cultura para cultura, mas também muda com o tempo dentro de uma mesma cultura. É só a gente comparar fotos de modelos de diversas épocas diferentes e hoje em dia para a gente perceber que existem algumas mudanças drásticas no como a gente vê ideias de beleza. Mas tem decisões que nós tomamos por questões éticas, como sermos pessoas boas, não praticar crimes, por exemplo, ou amar o próximo, cuidar do vizinho. Isso a gente escolhe por conta própria, né? Mas será que a gente escolhe mesmo? Ou a gente cresceu com uma religião que nos ensina a escolher essas ideias? Até mesmo a nossa própria biologia pode ser usada como argumento para o determinismo, que é essa ideia de que a gente não está no controle. Afinal, se o nosso cérebro é organizado de uma maneira específica na espécie humana,
Nós não temos outra escolha a não ser humanos. Nenhuma espécie tem a escolha de ser outra coisa a não ser aquilo que sua fisiologia o definiu para ser. A gente pode fingir, a gente pode imitar outra espécie, mas a gente não pode ser, de fato, outra espécie. A gente não pode escolher ter sentidos que não existem na fisiologia humana. Então há muitos argumentos dos chamados deterministas para justificar o fato de que nós temos no máximo a ilusão da escolha. Mas na verdade, na prática, a gente não tem escolha nenhuma. Tudo é predeterminado como a linha do tempo sagrada que a AVT protege. Mas aí entra uma pergunta fundamental. Se não há escolha, como podemos responsabilizar alguém pelos seus atos? Se qualquer ação que a pessoa faz, seja ela boa ou ruim, já está pré-determinada, então como essa pessoa pode ser punida? Como ela pode ser responsabilizada? Aliás, a própria noção de bom ou ruim, de bem ou de mal, de certo ou errado, simplesmente deixa de fazer sentido no universo que está programado para ser sempre do mesmo jeito, do início ao fim. As coisas são do jeito que são. Nesse segundo episódio do Loki, nós vemos que existiam diversas versões dele e que as variantes, né, que surgem quando qualquer pessoa, não só o Loki, se desvia da linha temporal, são até comuns. Mas a visão da AVT não são apocalipses que matam milhões de pessoas, nem assassinos seriais, nem corrupção, nem nada disso que é realmente errado. Tudo isso faz parte da linha do tempo sagrada como deveria ser. O maior pecado para a AVT é você se tornar uma variante, ou seja, você se desviar do seu caminho pré-estabelecido, do seu destino. E esse pecado é punido da forma mais cruel possível, que é a completa destruição não só da variante, mas de tudo aquilo que a variante gerou. Não é à toa que, apesar da série brincar com a ideia da AVT como uma organização super burocrática, há muitos paralelos religiosos ali, principalmente quando chamam a linha do tempo que eles protegem de linha do tempo sagrada. Porque há um certo fanatismo religioso em achar que a pessoa precisa se encaixar com uma peça específica dentro de um complexo maquinário da realidade e que não há a menor chance de que esse maquinário possa ser mudado, aperfeiçoado ou mesmo que esteja errado. Esse é o raciocínio por trás da ideia do penso logo existe do Descartes. Embora muitas das ideias dele tenham influenciado a ciência, na verdade ele criou toda essa visão como uma forma de justificar suas visões religiosas. Então essa ideia de que o corpo humano é uma máquina que acontece baseado em certas coisas pré-determinadas é, de uma certa maneira, um conceito com uma profunda visão religiosa por trás. É esse determinismo fanático que o Loki desafia, e por isso ele é tão perigoso. E aparentemente é também isso que a Loki, que se revela sendo a vilã que está matando os agentes da AVT, quer desafiar. Enquanto nosso Loki segue tentando governar, só que agora de uma outra maneira, né, querendo derrubar os Senhores do Tempo e tomar o lugar deles, essa Loki parece já ter evoluído e entendido o seu papel nessa confusão toda. Eles são agentes do caos, enganadores, imprevisíveis. É isso que o Loki é. Mas de que vale um agente do caos imprevisível num universo onde todas as coisas são previsíveis do início ao fim? A AVT não ameaça apenas a existência das variantes de uma forma geral. Ela também ameaça a própria identidade do que é ser um Loki. E isso faz deles, a AVT no caso, muito mais os vilões do que a Loki, já que a série tem o nome do Loki também, né? E mesmo que eles estejam pintando essa Loki como uma vilã, a gente ainda não sabe, baseado no que aconteceu no fim do episódio, se o Loki, o nosso Loki, né, que é o protagonista da série, vai acabar do lado da Loki vilã e se voltar contra a VT ou não, né? Eu acredito que a gente vai saber logo, né, nos próximos episódios. Mas tem um momento muito interessante nesse episódio que, num primeiro momento, pode passar batido, mas tem muito a ver com todos esses temas de determinismo e livre-arbítrio,
que é quando a Senhora Minutos, que é aquele relógio de desenho animado, tá tentando ensinar o Loki sobre a AVT, e ele pergunta se ela é de verdade, né, ou se é apenas uma gravação, se ela pensa por si mesma ou se ela é só uma gravação. E ela diz que é os dois. Isso é bem curioso porque é como alguns tentam resolver esse conflito entre determinismo e livre-arbítrio, tentando encontrar uma conciliação na justificativa de que enquanto nós temos certas escolhas que são pré-determinadas, como a nossa fisiologia, como o nosso cérebro está organizado, mas a gente também tem outras escolhas, como escolhas éticas, que são livres. Então eu estou bem curioso para saber se essa Senhorita Minutos vai desenvolver uma importância maior do que só ser um alívio cômico, digamos assim, porque ela parece ter muito mais potencial do que o visual dela deixa parecer. Mas, por enquanto, é interessante notar como a AVT e o Loki estão muito mais conectados tematicamente do que se imagina num primeiro momento. Mesmo que essa interconectividade seja, na verdade, uma oposição, né? Não significa necessariamente que eles estejam do mesmo lado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô curtindo bastante a série até aqui, viu? E bem curioso para ver como eles vão levar o resto da história e como eles vão trabalhar esses temas aí. Como eles vão concluir, principalmente, esses temas. O que você achou desse episódio? Quais são as expectativas de vocês e algumas teorias? Comentem aí. Até a próxima! Você, inclusive, no universo não fez absolutamente nada. No universo você morreu antes de nascer, ou morreu antes de nascer,